Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre os resultados da Cosan do segundo trimestre de 2025 e eu vou trazer aqui para vocês um pouco da visão de investidor com relação a empresas desse perfil, para vocês saberem como funciona uma holding, também para que vocês verifiquem os riscos envolvidos nessa operação que não é tão difícil de visualizar. Bom, logo de cara a gente já tem os destaques, que é o resultado líquido. Quando está entre parênteses assim, pessoal, indica prejuízo. Então a empresa ela teve um prejuízo. A gente consegue visualizar também logo de cara a dívida líquida, que é uma dívida bem elevada. E tem questão de dividendos e juros sobre capital próprio recebidos e demais informações. Mas vamos lá. Vamos passar aqui pelos pontos mais importantes dentro desse resultado e a gente consegue verificar, olha só, a gente aqui acima, pessoal, se vocês lerem aqui o relatório, eles vão falar com relação ao prejuízo, enfim, todas as informações, mas a gente tem acesso a todo um detalhamento aqui dentro desse relatório. E vou trazer aqui para vocês, primeiramente, a questão da equivalência patrimonial. Então, a Cosan, ela é uma holding, ou seja, o resultado da Cosan, pessoal, ele vem do resultado das empresas que a Cosan investe. Então, ela tem a Rumo, tem a Compass, a Move, Radar e a Raizen. Olha só, a gente consegue verificar isso aqui. Eles dividem as controladas nesse relatório em controladas A e controlada conjunto B. Mas, enfim, vamos falar aqui especificamente dos resultados. Olha só, quando vocês observam aqui as primeiras empresas, você olha a Rumo, você olha a Compass, a Move e a Radar, o que fica evidente, pessoal? Que essas empresas elas estão trazendo resultados positivos. Então, a gente tem aqui, é fácil de visualizar que todas elas estão dando lucro, muito positivo. Então, olha só, quando a gente pega a parte aqui de cima, é lucro, então, olha só, você tem um resultado bem relevante. E abaixo a gente tem o ofensor que faz aí uma destruição absurda de valor aqui nos resultados. Enfim, toda a operação da Cosan. Então, a gente tem a Raizen, que ao todo aqui ela traz um prejuízo de 829 milhões de reais. Então, se você pega aqui com relação à equivalência patrimonial, o que as controladas elas entregaram, na parte de cima a gente tem um lucro de 656 milhões. E aqui na parte da Raizen a gente tem esse prejuízo de 829 milhões. Então, com relação à equivalência patrimonial, que é o resultado das investidas, a Cosan ela tem esse prejuízo de 173 milhões. Então, olha só, equivalência patrimonial da Cosan corporativo totalizou um prejuízo de 173 milhões no segundo trimestre de 2025, variação negativa de 1,5 bilhão. Aí eles vão entrando aqui em mais detalhes. Porém, o objetivo principal aqui é mostrar para vocês que dentro do portfólio da Cosan, a gente tem só um ofensor principal. As outras empresas aqui, elas estão realmente indo bem, apresentando resultados consistentes, tá tudo certo. Olha só, quando a gente observa que o custo da dívida bruta e os juros da dívida líquida, a gente tem números aqui impressionantes. Então, a gente tem um custo da dívida bruta de 580 milhões de reais e juros da dívida líquida de 482 milhões. Então, olha só, eles falam esses valores aqui, ainda falam que teve uma redução de 622 milhões versus o segundo trimestre de 2024. Então, eles conseguiram reduzir fazendo uma movimentação com relação aos passivos. Tem esse nome bonito aqui, mas na verdade se trata de movimentação de passivos. Eles vão negociando dívida, alongando dívida, enfim, vão fazendo o possível para conseguir minimizar o impacto aí desse endividamento exorbitante.
E aqui eles falam sobre o rendimento das aplicações financeiras e eles falam do custo médio ponderado das dívidas da Cosan Corporativo, que diminuiu de CDI mais 0,91% para CDI mais 0,88%. Pessoal, quando a gente fala aqui de um custo médio ponderado de dívida de CDI mais 0,88%, é um custo de dívida assim altíssimo, porque a gente considera a Selic no patamar que ela está, de 15%. Então imagina só, o CDI está nessa faixa, é 15%, mais essa pequena taxa aqui. E isso realmente, pessoal, acaba por ficar muito difícil de controlar, ficar muito difícil para a Cosan reduzir esse endividamento pagando esses juros, tendo uma dívida tão assim, tão cara. Então, o fato da Selic abaixar seria um fator bem positivo para essas ações, para as ações da Cosan. Possivelmente, se acontecer uma redução na Selic, pode ser que as ações elas comecem a ter um desempenho melhor, mas para quem investe, para quem pretende investir ou para quem quer estudar o case, vocês conseguem visualizar que isso aqui, pessoal, é muito caro manter uma dívida desse tamanho pagando esses juros. Mas vamos lá. Aí eles falam um pouco aqui sobre impostos. Vou trazer para vocês aqui com relação ao lucro líquido. Na verdade, é o prejuízo líquido, que é 946 milhões. Aí ele fala impactado principalmente pelo menor resultado de equivalência patrimonial, conforme explicado, como eu mostrei para vocês lá, dos resultados da Cosan, perdão, dos resultados da Raizen, que impactam muito mesmo o resultado geral aqui da holding. Então, encerra aí com prejuízo de quase 1 bi. E aqui a gente tem fatores do endividamento. A gente consegue ver a dívida bruta, que é de 21 bilhões aproximadamente, e a dívida líquida de 17,538 bilhões de reais. Olha só, a dívida bruta da Cosan no trimestre foi de 21,5 bilhões, inferior em 4,1 bilhão frente ao segundo trimestre de 2024. Eles falam das eficiências das ações de movimentação de passivos e falam também da redução do custo médio da dívida novamente, que eu falei para vocês aqui anteriormente, mas vocês podem ver que ainda é um custo muito elevado de se manter com a Selic nesse patamar. E eles falam aqui que a dívida está em 17,5 bilhões, estável quando comparado com o trimestre imediatamente anterior. E logo abaixo, pessoal, a gente vai ter acesso ao DRE e informações pertinentes que vocês conseguem avaliar. Vamos lá, vamos descer aqui. Aqui vocês conseguem ver resultado por resultado, resumido. Mas o ideal é que se você realmente quer analisar, você pegar cada uma dessas empresas aqui e abrir o relatório delas, o resultado. Então vocês conseguem abrir os resultados e analisar a empresa por empresa. Mas nessa parte aqui, pessoal, tá bom. A Rumo, a Compass, a gente sabe qual que é o ofensor, que é a Raizen. Então a gente tem aqui até um pouco dos resultados deles. Vocês podem verificar e, enfim, aprofundar aqui. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns pontos, que é com relação aqui ao DRE. Olha só, logo abaixo, eu acredito que a gente vai ter essa informação ainda mais detalhada, que é o COSAN consolidado, estado consolidado. E a gente tem aqui a receita operacional líquida, que é em torno de 10 bilhões. E a gente tem o custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados, que é 5,8 bi aproximadamente. Vocês conseguem visualizar aqui um lucro bruto de 3,5 bi. Então, pessoal, quando a gente analisa aqui o todo, a gente consegue visualizar os resultados de todas as empresas investidas em conjunto e a gente vê esse lucro bruto aqui, a gente tem uma noção da margem bruta da Cosan. E a gente consegue visualizar que não é uma margem tão elevada, uma margem bruta tão elevada. E quando a gente verifica as operações uma por uma,
realmente a gente vê que algumas operações elas acabam por trabalhar com margens menores. E aí o resultado final é esse prejuízo aqui de em torno de 1 bilhão, que é os 946 milhões de reais. Mas é importante também destacar que a gente está falando de uma empresa que tem uma dívida líquida de em torno de 17 bilhões de reais. Então, ponto é, como essa empresa vai sair dessa situação? Como? Pelos seus resultados é muito difícil, porque se você pega aqui o segundo trimestre de 2024, prejuízo, primeiro trimestre de 2025, prejuízo. Então é uma empresa que ela está amargando prejuízo um atrás do outro, e a gente não sabe de fato como que ela vai se recuperar. Porque olha só, se a gente descer mais um pouco, o pagamento de juros, segundo trimestre de 2025, isso aqui é só juros, pessoal, juros, 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão. Aqui, 1,2 bi, segundo trimestre de 2024, 1,2 bi. Então, pessoal, a situação é muito complicada, a situação é muito difícil, considerando os resultados que as empresas investidas elas podem entregar para a Cosan sair desse cenário, dessa situação, fica realmente bem complicado. Por isso, no momento, seria uma empresa que eu não consideraria um investimento. É uma empresa, inclusive, que possivelmente vai precisar de ajuda externa. Então, vai precisar talvez que alguém entre com capital, como foi o caso da Petrobras, que manifestou um certo interesse. Se isso acontecer, realmente ajudaria a empresa, porque eles precisam reduzir esse endividamento. Já é difícil controlar as operações, mas com esse endividamento realmente o cenário fica muito desfavorável para a Cosan. E se a empresa continuar aqui amargando prejuízos, e essa dívida que a gente vê que também é difícil para a empresa sair dela, a tendência é que a cotação ela continue caindo. Vou passar aqui para vocês um pouco da cotação da Cosan. Olha só, se a gente pegar aqui o período de 5 anos, vocês podem ver aqui que a empresa ela sai aqui da faixa de R$17, que era negociada, chegou a ser negociada a R$23, e ela simplesmente despenca. Hoje está sendo negociada aí a R$5,70. Isso não é à toa, pessoal. Isso é porque os investidores eles conseguem visualizar que esses resultados, eles conseguem visualizar que o cenário está cada vez mais difícil para a empresa, para as investidas, no caso, principalmente a Raizen, que é o ofensor aqui dos resultados da Cosan. Então, para quem investe, para quem quer considerar que o investimento na Cosan, é ideal ter bastante cautela, porque é um cenário muito, muito desafiador. E aqui, pessoal, o objetivo é realmente passar esses principais pontos aí de uma análise simples, alguns pontos que é fácil de vocês observarem dentro do relatório, que é a questão do endividamento, a questão dos juros que a empresa paga. Vocês podem ver que dentro do relatório, muitas vezes, essas informações são muito acessíveis e não adianta você apostar. Porque talvez a pessoa olhe a cotação e pensa, olha só, essa empresa era negociada a R$21, 22 e agora está a R$5 e logo ela vai voltar a subir. E não é assim, não é assim que funciona. A cotação, ela segue o lucro, ela segue os resultados e as expectativas. E aqui, pessoal, nesse cenário a gente não vê boas perspectivas para a Cosan até o momento. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.